Um homem se propõe à tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos, de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu rosto. Jorge Luiz Borges. Caro presidente, na data do seu centenário, você na certa quer notícias do país e saber o que ficou de JK na memória dos brasileiros 26 anos depois de sua partida. Esta carta vai matar sua curiosidade e começa com uma surpresa. Você virou unanimidade entre os políticos brasileiros. Todos juram que vão reeditar sua receita única: democracia política, arrojo econômico, florescimento cultural. Concordam que o milagre brasileiro de verdade rolou nos seus anos dourados, não nos anos de chumbo dos militares que o temeram, perseguiram e foram descartados pelos americanos quando as ditaduras não lhes interessavam mais. Naquele distante agosto de 1976, depois do acidente da Via Dutra, as ruas se encheram e os jovens levaram seu corpo com as próprias mãos, como se você lhes pertencesse. No caminho, obrigaram os soldados a se descobrir em respeito a JK. Cresce nesse momento, na dor da perda e no desfalque, a reação à ditadura. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a Foi quase impossível ter sido o menino que sonhou o Brasil e realizou o seu sonho. Proeza pela qual manifestamos nossa gratidão. Guimarães Rosa diz que Minas são muitas. E a sua Minas é a do ouro e do garimpo, a Minas Tiradentes, a diamantina aventurosa e extrovertida da rebelde Chica da Silva e do ousado JK. Basta abrir seu álbum de menino nascido um século atrás, no chão laminado e sem verdes de uma terra espoliada pela corte e abandonada pela história. Sua obsessão pelas estradas e pela energia elétrica se explica pelo sufoco do isolamento e da distância. Você um dia contou, nas viagens que faziam, os viajantes se reuniam em caravanas, saíam a cavalo, acampavam geralmente à beira de um regato e ali montavam um tripé com a caçarola, o feijão. De Diamantina ao Rio de Janeiro levava-se um mês. Havia até a tradição de se fazer testamento, porque na Mantiqueira eram famosos os assaltos. Filho do caixeiro viajante boêmio João César de Oliveira, que você mal conheceu, e da professora primária Júlia Kubitschek, neta de um marceneiro tcheco imigrante, mulher austera e rigorosa. Então, papai não tem a memória do pai, tem uma fotografia do pai dele, mas ele herdou qualidades incríveis, quer dizer, aquela alegria de vida, o gostar de gente, de companhia, de seresteiro, de pé de valsa, isso era muito o lado do João César, meu avô. E o lado da, vamos dizer, da disciplina, da vontade, da garra de vencer, foi da minha avó. E ela ali presente o tempo todo, quer dizer, ela foi pai e mãe. Você me pergunta se eu sou filha dele, que eu sou adotiva, isso eu acho que é uma coisa, um depoimento que eu gostaria de fazer. Minha mãe teve 15 filhos, perdeu os 4 primeiros, então nós somos 11.
E meu pai era militar da Polícia de Minas também, e através de um primo, que era muito amigo de papai Juscelino, diamantinense, um dia ele perguntou: teu amigo Juscelino, ele só tem uma filha, e ele queria ver se você não tinha uma das meninas, podia passar uns tempos com a Márcia, só para poder fazer companhia. Eu fui e passei a vida. Eu nunca fui tratada de forma que eu não fosse filha, quer dizer, eu me sentia filha o tempo todo. Que eu tenho 2 famílias lindas, maravilhosas e que eu amo e adoro. Quando ele, presidente da República, ele fez uma lei de adoção. E aí ele virou: olha, minha filha, eu fiz uma lei, eu quero te adotar. Já pedi consentimento dos seus pais, mas quero saber se você quer ser adotada. Aí eu me emocionei muito e comecei a chamar papai e mamãe e não falamos mais nada. Álbuns de família dão saltos no tempo. O seu começa na casinha da rua São Francisco e nos sobrados de Diamantina. A casa virou museu. Os visitantes descobrem a perda do pai registrada numa única lembrança: o chapéu. À sua volta, o pequeno Nonô, você e sua irmã mais velha, Naná. O menino se torna seminarista em Diamantina. Para se diplomar médico em Belo Horizonte, estuda de dia e trabalha como telegrafista à noite. Ser médico era ser moderno naquele Brasil com 16 milhões de contaminados pela malária, enquanto os governos se contentavam com bacharéis e reformas eleitorais. Sua ida para Belo Horizonte, capital mineira, foi a revelação de que uma cidade planejada era capaz de resgatar uma terra decadente e estilhaçada. Formado em 1927, ruma para a França para especializar-se em urologia. Na Paris dos anos loucos, descobre o mundo e sonha mais alto. A política aparece no horizonte com a Revolução de 1930. Getúlio Vargas surge como arquiteto de uma nova era. Mudanças na esfera social, alterações na instrução pública, novas leis trabalhistas modernizariam o Brasil. Você volta para clinicar num Brasil renovado e ingressa numa família tradicional ao casar com a jovem Sara Lemos. Descobre o gosto pela política com a Revolução Constitucionalista de 32 como capitão médico legalista. Conhece Benedito Valadares, futuro interventor de Minas, que o nomeia chefe de gabinete. O primeiro passo é fincar sua base eleitoral em Diamantina. Todas as grandes famílias mais tradicionais de Diamantina, todas eram do Partido Republicano Mineiro, do Arthur Bernardes, né? E o Partido Progressista, que era o partido dele, tinha meia dúzia, minha família dele, mais meia dúzia de famílias. Pois ele, lutando contra eles, ele foi casa por casa. Nunca ninguém tinha feito isso. Porque era o chefe político que comandava, né? O eleitor, se eu votar no Fantal, o eleitor votava. Não, ele foi casa por casa, explicando por que era. Pegou o cavalo, correu todos os municípios de Diamantina a cavalo, casa por casa. E ganhou a eleição. Ganhou a eleição para deputado federal, primeira vez. Né? O golpe de 37 e o fechamento do Congresso o forçam a ser de novo médico, mas em 40, o interventor federal Benedito Valadares o convida para prefeito de Belo Horizonte. A imagem de prefeito furacão traduziu seu estilo de mestre de obras visionário. O homem que rasga avenidas, reordena os espaços da cidade, inaugura hospitais e refeitórios. A Pampulha nasceu com Oscar Niemeyer e Niemeyer cresceu com ela. Eu nasci. Pampulha foi o primeiro trabalho. E o que pouca gente sabe, Pampulha foi o início de Brasília. A mesma correria, os mesmos problemas de dinheiro, o mesmo entusiasmo. Foi a primeira obra de Juscelino como homem público. O meu trabalho assim de vulto, o primeiro que eu fiz também. De modo que Brasília foi um prolongamento de Pampulha. Em 1951, paraninfo de uma turma de arquitetos, JK disse aos jovens formandos: combinando ciência e arte, ireis prestigiosamente criar uma alma nova para a cidade, uma nova poesia para a vida. Homens de número e emoção, aprendestes nesta escola a esculpir a fantasia na resistência hostil do mármore, da pedra, da areia, do vidro e da madeira. Em vosso trabalho, realizado no silêncio criador do gabinete, a matemática e a beleza se conjugam, disciplinadas pela diretriz da mente e pela paciência da mão.
Você se elege deputado constituinte em 1946 pelo PSD, um dos braços políticos de Getúlio. Na Constituinte defende a localização da nova capital no Triângulo Mineiro. Estava plantada a semente de Brasília. Quando Getúlio chegou em 1950 ao Catete e você ao Palácio da Liberdade, 33 dos 55 milhões de brasileiros viviam no campo. Em Minas, você fez sua parte como governador, agitando o Estado com o binômio energia e transporte. No comparecimento de Vargas a Belo Horizonte, para a inauguração da siderúrgica Mannesmann, a menos de 2 semanas do suicídio do presidente, você foi impecável no meio da tormenta. De volta ao Rio, Tancredo Neves, ministro da Justiça de Vargas, recomendou ao presidente lançar sua sucessão a fim de evitar a crise. Getúlio então segredou: o governador de Minas é um bom nome. Vargas recusou com firmeza a opção que a história lhe reservou: a humilhação ou a guerra civil. Às 8h30 da manhã de 24 de agosto de 1954, o presidente encostou a arma no peito e puxou o gatilho. Você entendeu o gesto, mas perdeu o pai pela segunda vez. Você foi o único governador que compareceu ao Catete para velar Getúlio. Em 1955, sua candidatura à presidência foi combatida. A célebre frase "Deus poupou-me o sentimento do medo" inaugurou uma campanha civilista pelo país, peitando as forças da reação. Ao veto de militares, você respondeu envergando sua farda de coronel da PM mineira. Nós tínhamos viajado, e eu viajei com ele, por todo o país. Só não fomos a Fernando de Noronha. Mas todo o país nós percorremos antes dele ser, ele era pré-candidato. Ele era ainda governador de Minas. Viajamos o estado inteiro. Eu fazia contato com as polícias militares, para as quais eu levava uma carta, ele fardado de coronel, e dizendo assim: pela primeira vez um colega seu se candidata à presidência da República, e vinha aquelas coisas e tal. A UDN bateu na tecla da maioria absoluta para improvisar uma vitória no tapetão. Depois partiram para o golpe. Foi preciso um contragolpe preventivo, o 11 de novembro de 1955, liderado pelo general legalista Henrique Teixeira Lott. A consequência foi a expedição patética de políticos e militares golpistas a bordo de um velho cruzador que não passou além de Angra dos Reis. Da República, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vice-presidente da República, o excelentíssimo senhor Dr. João Lara. "50 anos em 5" foi o slogan do Brasil em marcha forçada. Seu projeto modernizador enfrentará reações à direita e à esquerda. Os coronéis do interior e os ex-integrantes do Estado Novo temiam que a industrialização libertasse os eleitores de seus currais eleitorais. Seus primeiros atos foram a suspensão do estado de sítio e a criação do Conselho do Desenvolvimento. Você sinalizou a ordem democrática e apontou para o progresso econômico. Driblou os entraves do funcionalismo ao inventar a administração paralela. A vinda formal de Richard Nixon, o vice de Eisenhower, representante dos Estados Unidos na sua posse, foi transformada em viagem de trabalho quando você o levou no dia seguinte à Volta Redonda.
o que contribuiu para arrancar o empréstimo de Washington para dobrar nossa produção de aço. O acordo de campanha que lhe assegurou o voto dos comunistas não devolveu a legalidade ao partido, mas garantiu a liberdade de ir e vir a Luiz Carlos Prestes e a seus camaradas. Logo nos primeiros dias de seu governo, você teve de enfrentar uma rebelião na aeronáutica. A revolta de Jacareacanga, liderada pelo Major Haroldo Veloso, seguiu-se a de Aragarças, no final de seu governo, promovida pelo mesmo grupo de oficiais, já então liderada pelo Tenente-Coronel Veloso. Foi assim que você entrou como anistiador no inconsciente brasileiro. No final da vida, o Coronel Haroldo Veloso foi pessoalmente pedir-lhe perdão. Esta noite de Natal é a noite do espírito da infância e do espírito da paz. Deus sabe que me esforcei e continuo a esforçar-me para que a paz reine entre os brasileiros, para que não haja lutas irreconciliáveis, para que possamos nos entender todos. Posso ter cometido erros, mas nesta noite sagrada falo aos meus patrícios com a consciência tranquila, porque lutei pela concórdia geral, porque perdoei desfeitas, porque não exerci vingança alguma, nem tolerei fossem praticadas em meu nome quaisquer represálias. O único ministro do seu governo com lugar cativo foi o general Henrique Teixeira Lott, viga-mestra do seu regime. Quando os almirantes o pressionaram e o ministro da Marinha se demitiu, você desarmou a crise nomeando o general Lott ministro da Marinha. A crise acabou. Lott não precisou assumir o posto. Você soube ainda acalmar a Força Naval com um porta-aviões obsoleto, batizado de Minas Gerais e apelidado de Belo Antônio, personagem impotente de um filme italiano da época, estrelado por Marcello Mastroianni. Sua outra adversária, em alguns momentos, a aeronáutica, passou 4 anos discutindo com a Marinha para saber a quem cabia operar a aviação embarcada. Nacional dos Estudantes, mocidade brasileira, nosso hino é nossa bandeira, de pé jovem guarda classe estudantil, sempre na vanguarda trabalhar pelo Brasil. Os estudantes, de oposição por natureza, ocuparam as ruas com alegria e irreverência. E em vez de cacetadas e desprezo, encontraram um presidente encantador que os recebia em palácio e ouvia o que eles tinham a dizer. A uni somos nós. A uni é nossa voz. Na Festa Nacional dos Estudantes, você virou criança ao confraternizar com os jovens a quem você abriu o caminho com seu entusiasmo. Um antecessor da minha gestão, por exemplo, ficou tão entusiasmado com a cordialidade com que o JK o recebeu em Palácio, logo depois de empossado no Congresso da Uni, que ao sair, acompanhado pelo oficial de gabinete, disse assim: olha, o presidente foi tão cordial que eu quero retribuir essa gentileza. Diga a Sua Excelência que ele pode marcar o dia da nossa audiência semanal. Eu acho que era um grande privilégio ser jovem durante o período JK, porque a gente observou um movimento desenvolvimentista muito importante para a nossa economia, que gerou uma tranquilidade política que, por sua vez, gerou um clima cultural de primeira, né? Era comum a presença de artistas nacionais e estrangeiros no palácio, numa convivência simpática e franca. Você disse certa vez: uma arte não se origina do esforço isolado de um ou alguns homens, mas é o produto de esforços combinados, de uma comunhão no trabalho e na criação espiritual. É o concurso, muitas vezes secreto e imperceptível de todos, que favorece a cristalização das obras supremas. Eu acho que o movimento do Juscelino, ele determinou, ele não só influenciou, como determinou
todo aquele surto cultural que teve aqui. Porque depois que o Juscelino entrou, a gente pode fazer até umas contas assim, até 63, desde 57 a 63, eu chamo isso de 7 vacas gordas do Brasil, porque é exatamente como eu acho. E nessa época, se a gente fizer as contas, a gente vai ver que ali nasceu a Bossa Nova, ali nasceu o Cinema Novo, ali nasceu o Teatro de Vanguarda, o Teatro de Arena, o TBC, a Oficina, ali nasceu a Poesia Concreta do Ferreira Goulart, do Décio Pinhataro, dos Irmãos Campos, ali nasceu assim, vários, um grande número de escritores, especialmente vindo de Minas Gerais, Otto Lara Rezende e outros. Enfim, não parava mais, a coisa ia pela cultura, era... Na parte econômica, a gente vai ver os automóveis JK, a indústria automobilística, e ter toda aquela abertura dos portos, tal como João VI já tinha feito anteriormente, o Juscelino fez, e isso deu uma amplidão à nossa cultura muito grande. Nós fomos campeões de esportes em tudo, praticamente. Nós fomos bicampeões de futebol em 58 e 62, nós fomos campeões de tênis com Maristel Bueno, campeões de boxe, peso galo com Éder Joffre, nós fomos campeões de salto tríplice com Ademar Ferreira da Silva. O presidente Pequente abençoou os rapazes da seleção na hora da partida. A Copa de 58 foi o abandono da mística da derrota. E na final, você era um dos 60 milhões de brasileiros angustiados e colados ao rádio de pilha. Você foi o primeiro presidente a receber uma seleção campeã do mundo e a condecorá-la. Gilberto Freire admitiu em 76. Juscelino foi para a atividade pública o que Mauá foi para as atividades empresariais. O que nós precisamos no país é uma pausa na política, é uma pausa nas atividades que fermentam ódios e incompreensões para que o Brasil possa progredir tranquilamente. O exemplo dos prefeitos que aqui estão nesse instante, dando ao país a demonstração de sua capacidade administrativa, gerindo municípios de pequenos recursos e que pela sua administração se impõe agora a todo o apreço da nação, é uma demonstração do que eu venho afirmando. O Brasil está precisando de administração, de desenvolvimento econômico para atingir os seus altos objetivos. O meu propósito é este, é realizar as metas econômicas do meu governo para que toda a nação possa delas se beneficiar. Ele sentiu que era hora de conquistar esses 6 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de Brasil, onde o pé civilizado ainda não havia pisado. E nós já conhecíamos aqui, porque sobrevoamos quase que raspando o trem de aterragem nas árvores, quer dizer, você vendo todo esse deserto imenso, esta riqueza fabulosa que tem por aqui, e jogada fora. O país nunca foi tão veloz, dizem os livros. Eles recordam que você disse certa vez que morava nos céus do Brasil. Sua casa era o avião que sobrevoava o Planalto de cá para lá, cruzando aquela vastidão despovoada, voando para refundar a história do Brasil interior e continental. Economistas ortodoxos esconjuravam o plano de metas e Brasília como fonte de eterna inflação. A esquerda torcia o nariz ao apelo ao capital estrangeiro, considerado nos anos 50 entreguismo. Eu vim lá do Ceará. Eita, vida difícil. A viagem. De pau de arara falado. Caminhão. Coberto com a lona. Um sofrimento de matar. Os bancos eram umas tábuas atravessadas assim, de um lado do lateral da carroceria para lá. Era muito dinheiro. Eu sei que uma vez eu recebi um pagamento que eu fiquei abismado, porque eu tinha muito serão, porque eu gostava de trabalhar mesmo. Eu digo, não, eu vou fazer serão toda noite. Ei, mas quando saiu o pagamento, olha o truque de dinheiro. Tudo de um conto. Naquele tempo não era conto, era cruzeiro. E emprego era emprego para todo fiel cristão. Tinha. Do braçal profissional, tinha emprego. Para todo mundo. Era chegando e já aquelas firmas pedindo pelo rádio. E a rádio que tinha era só nacional mesmo, os anúncios eram na nacional. Difícil, era sofrido. Porque a gente não tinha, assim, conforto de nada. Era tudo, assim, uma coisa grosseira. Difícil. E chovia demais, e o cara se danava todo o tempo na chuva,
na obra, trabalhando na chuva, na lama. Era difícil. Naquele tempo era bonita. O senhor só escutava o ronco de martelo batendo, fazendo escoramento, não é? Fazendo forma, fazendo aquelas armação. E a bitorneira embaixo, no pé da obra, trouxendo concreto. Direto, dia e noite. Não era dizer que era só das 7 às 6 da tarde, não, era dia e noite. Da cruz traçada e desenvolvida pelo urbanista Lúcio Costa, nasceu o plano piloto. Do traço fino esculpido por Oscar Niemeyer, nasceram os prédios da capital. O ritmo da construção, liderado por JK e Israel Pinheiro, ficou conhecido como o ritmo de Brasília. Em 3 anos, brotava no Cerrado a capital do futuro. Era bonito. Quando o helicóptero vinha subindo, vinha, não é? Dava uma volta assim ali por cima daquela baciona, né? Tinha uma lajona, e tinha uma, aquela é assim. Aí ele vinha, aterrissava lá em cima. Aí aquele mundo velho de Pinhão corria tudo para ver. Aí o finado Juscelino saía lá de dentro, mas a turma dele, aquele pessoal dele, ó, com a mão pro povo. 2 horas da manhã, debaixo de chuva, e o pessoal trabalhando debaixo de chuva com aquelas capinhas nós chamamos de plástico, né? Os operários trabalhando ali debaixo de chuva. Aí tinha um preto batendo no martelo, o senhor chegou atrás dele, bateu no ombro dele e falou assim, vai ou não vai? E como ele chegava aqui misturado mesmo, os operários todos conheciam o Juscelino. Quando o cara olhou para trás, eu lembro que ele limpou assim, debaixo de chuva, olhou. Quando ele viu o presidente da República debaixo de chuva, ele falou, isso vai, doutor, pá, pá, pá. Hoje sabemos que o salário mínimo do seu tempo foi o de maior valor real na história da República. Você não tinha preconceito ideológico? Teve na mesma equipe Roberto Campos e Celso Furtado. O Celso Furtado, que trouxe para o governo um diagnóstico novo para as crises cíclicas do Nordeste, desarmando a indústria da seca, que em vez de alimentar as pessoas, reservava a água dos açudes para o gado do latifúndio. A Sudene, que nasceu da ida dele a Campina Grande para inaugurar um sistema de fornecimento de água, e ele viu a miséria, ele viu a seca, ele viu aquele drama. Você inovou ao acrescentar aos empréstimos os investimentos diretos, transferindo tecnologia para o Brasil e reservando o risco ao investidor estrangeiro. Essa política permitiu o aparecimento de uma classe média que teve acesso a bens de consumo que até então não estavam ao alcance dela. Você não só foi o inventor de Brasília, como também o criador da São Paulo moderna. O Brasil de hoje tem saudades dos anos JK, entre 56 e 60, quando crescia a uma média de 8% ao ano. No balanço de seu plano de 30 metas, fica o JK que construiu mais de 13 mil quilômetros de estradas, criou as indústrias automobilística e naval com o compromisso de nacionalização crescente. Ergueu uma nova capital em pouco mais de 3 anos e deu confiança e orgulho ao país. É uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores em lindas tardes de abril. Correi para as bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis um gigante deitado. Santa Cruz, hoje, no Brasil. Mas um dia o gigante despertou. Deixou de ser gigante adormecido, e dele um anão se levantou. Era um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. É consenso hoje que o Brasil não teria condições nos anos 50 de realizar uma revolução industrial com rapidez e eficácia se contasse apenas com as forças impessoais do mercado. Países que não eram considerados estratégicos pelo Pentágono
só dispunham das instituições financeiras internacionais dominadas por Washington. Arthur Schlesinger, assessor de Kennedy, escreveu que entre 45 e 50, a Iugoslávia sozinha recebeu mais dinheiro americano que todos os países da América Latina juntos. Depois acrescentou que se os critérios do FMI tivessem prevalecido nos Estados Unidos do século XIX, o desenvolvimento americano teria sido insuportavelmente lento. Você estava, portanto, certo em romper com o fundo em junho de 1959. A esquerda o aplaudiu. As forças nacionalistas resolveram prestar-lhe uma homenagem. O Palácio, temeroso das áreas mais radicais que compunham esse grande grupo na época na política brasileira, então disse, está bem, o presidente receberá no Jardim do Catete, com um único orador, da entidade menos marcada, que é o presidente da UNE. Eu estava no exercício da presidência, então me coube ser o único orador. A solenidade teve, naquela época, uma grande repercussão, que foi a primeira aparição pública e ostensiva de Luiz Carlos Prestes, desde a cassação do mandato de 1940 e poucos, porque na véspera se havia declarado prescrita o último processo penal contra ele. E o meu discurso, provocativo como convinha àqueles tempos gostosos da UNE, teve como mote que a UNE não tinha partidos, que a UNE não era governo nem oposição, que a UNE era pelo Brasil, era pelo nacionalismo, etc. Que assim estamos hoje para nos solidarizarmos com Vossa Excelência, como ontem estávamos a reclamar das ameaças, né, de ruptura do monopólio da Petrobras. Hoje aqui estamos para elogiar Vossa Excelência, como ontem protestávamos energicamente contra isso ou contra aquilo, etc. Então, recordei todos os desaforos que lhe tínhamos feito nos 4 anos anteriores do seu governo. Terminou, enquanto o locutor oficial anunciava a palavra do presidente, ele pôs a mão no meu ombro e disse, você é filho de Zé Pertence, né? Pois é, meu contemporâneo dos tempos de universidade em Belo Horizonte, há quanto tempo não o vejo, gostaria muito de vê-lo, não só para abraçá-lo, mas para dizer que o filho dele é muito desaforado e muito mal criado, porque você foi escalado hoje, foi para me elogiar, e não para me xingar retroativamente. Em sua visita ao Brasil, em abril de 1959, o jovem líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, teve um encontro cordial com você e lhe ofereceu seus renomados puros. Na ocasião, Fidel comentou, deve ser bom ser jovem nesse país, presidente. Você tentou atraí-lo para a sua Operação Pan-Americana, a OPA, pedindo atenção à questão do desenvolvimento. A vinda do secretário de Estado, Foster Dulles, ao Brasil, confirmou em você a imagem de arrogância e desinteresse de Washington. Os brasileiros falavam de problemas econômicos, o americano reduzia tudo ao anticomunismo. Sua carta pessoal a Eisenhower, em maio de 58, deu frutos. A Operação Pan-Americana foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Foi criado o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em fevereiro de 1960, o presidente Eisenhower veio ao Brasil selar a paz. A inauguração de Brasília, a 21 de abril de 1960, foi o coroamento do seu governo. Você abriu o caminho do Brasil para o futuro e mudou de escala o sonho brasileiro. Lott foi candidato à presidência da República pela aliança PTB-PSD, escolhido por seu nacionalismo e pela defesa intransigente da legalidade. Mas sem saber,
ofereceu de bandeja a Jânio Quadros, apoiado pela UDN, o pretexto para desencadear uma campanha civilista que não passou de propaganda enganosa. O Pedroso Horta avisou, teve o bom senso de avisar ao Penido, que era o chefe do gabinete civil, que o Jânio Quadros faria um discurso insultuoso, acusando o presidente de corrupção e não sei mais o quê. E o Penido, então, correu e falou com o presidente. Falou, presidente, tá essa coisa, essa ameaça. Ele falou, então fala com o Pedroso Horta para dizer ao Jânio que se ele me desrespeitar, eu vou quebrar a cara dele lá, vou dar um soco nele, na cara dele, lá no palanque, no parlatório. Você passou a faixa presidencial a Jânio consciente de que obedecera à Constituição ao pé da letra. Entregou a seu sucessor um Brasil bem diferente daquele que recebeu. Foi o início de uma campanha de ódios que a direita lhe moveu. Um mandato de senador por Goiás o protegeu por algum tempo de seus desafetos. Você pretendia voltar em 1965 com o plano 5 anos de agricultura para 50 de fartura. Construiria 5.000 agrovilas em todo o país. A reforma agrária teria sido feita sem conflitos. O Brasil se tornaria autossuficiente em alimentos e a tensão no campo seria página virada. Num debate com estudantes transmitido pela TV, diante da descrença e do riso dos jovens, respondeu: muitos também riram quando disse que iria construir Brasília. Suas palavras foram abafadas pela ovação. Eles ficaram uma pequena cidade de 10.000 habitantes, no máximo, com uma infraestrutura que continha silos, armazéns, silos frigoríficos, armazéns frigoríficos, matadores industriais, cinema, teatro, escola, trabalho. Então, o homem do campo, ele é essencialmente do campo. Ele só vem para cá porque ele não tem saúde, escola e emprego lá no interior. Ele tendo isso lá, ele fica. E o que estaria aqui, voltaria para lá. O presidente norte-americano John Kennedy adotou a sua Operação Pan-Americana, rebatizando-a de Aliança para o Progresso, e convidou o senador Kubitschek para coordenar esse programa na América Latina. Essa abertura foi abortada pelo assassinato do presidente JFK e pela cassação de JK, que excluiu você da política. Este continente de quase 200 milhões de habitantes não pode permanecer na situação em que se encontra. É necessário que nós dinamizemos os instrumentos de combate ao subdesenvolvimento. O golpe militar que depôs o presidente João Goulart foi festejado em Washington e, para seus adversários, só seria eficaz se o atingisse também. Os políticos sabiam que não estariam no páreo se você se reapresentasse em 65. Era preciso afastá-lo. Juscelino seria invencível o dia em que, e ali eu creio que ainda se pensasse nisso, o dia em que se quisessem retomar mais efetivamente as formas da democracia. Para evitar o pior, o senador Kubitschek aconselhou o PSD a eleger o Marechal Castelo Branco na eleição indireta para um mandato presidencial tampão, obtendo em troca do militar o compromisso de que honraria o calendário eleitoral. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Pouco depois, Castelo cassou seu mandato por 10 anos e adiou as eleições presidenciais. Em Belo Horizonte, São Paulo, aqui em Brasília, as mulheres todas pegando lista, todo mundo assinando apelo ao Castelo para não caçar, tinha filhos, o povo assinando, aquele negócio todo. Aí o que aconteceu? Eles ficaram, o negócio foi crescendo. Aí o presidente tinha que
O receio dele era ser caçado e não poder falar. Quero pedir aos brasileiros que não se deixem um só momento impressionar com as calúnias e as mentiras que os inimigos jurados da democracia certamente hão de continuar atirando sobre mim. Estou pagando o crime de ter governado isento de ódios como presidente de todos os brasileiros que fui. O crime de não ter perseguido a quem quer que seja. O crime de ter dado ao Brasil uma dimensão interna e externa, jamais sentida em toda a história republicana. O crime de ter proporcionado a esta nação 5 anos de paz, de garantias constitucionais, de cuidados administrativos. O crime maior de ter feito nascer no coração dos brasileiros a esperança e o sentimento de grandeza. Sei que os meus inimigos me temem, porque temem a manifestação do povo. E assim, com esse ato brutal, me afastam do caminho das urnas, única manifestação válida num regime verdadeiramente democrático. Creio no meu povo e no meu país. Que temor é esse da minha sobrevivência política? É o temor que se apodera de todos os usurpadores das liberdades fundamentais da pessoa humana. É o temor do pronunciamento popular através do sufrágio universal. É o temor da força da própria democracia. Afastado da vida pública do meu país, me disponho a encarar face a face, se preciso for, os autores dessa ignomínia. No momento em que papai foi cassado, no minuto seguinte, ele morava no prédio onde morava o embaixador da Espanha. Então, foi uma coisa muito interessante, porque no espaço de meia hora, primeiro desceu o embaixador da Espanha para dizer que a embaixada da Espanha estava à disposição dele, que o presidente Franco tinha dito que era para dar asilo ao papai se fosse o caso. 5 minutos depois chega o embaixador de Portugal, também para dizer que a embaixada de Portugal estava à disposição. E depois o embaixador do Paraguai, representando os troços, para dizer também que a embaixada estava à disposição. E papai falou assim, poxa, mas que coisa incrível. Eu, um democrata, os 3 países que me acolhem são 3 ditaduras. Caçar os direitos políticos para uma pessoa que era essencialmente política e que acreditava no poder do voto, na democracia, foi uma maldade muito grande. Pior ainda, para afastá-lo do país, submeteu-o a humilhante ritual de inquéritos e devassas. O presidente Juscelino passou a ser perseguido. Passou a ser perseguido violentamente. Ele teve que prestar depoimento. Logo que ele chegou, até no Galeão mesmo, já deram uma intimação para depor no IPM do Partido Comunista, IPM disso, IPM daquilo. O presidente ficou realmente num constrangimento tão grande que ele teve que ir embora. E ao ir embora, aí é ele que contava aqui na Fazendinha, ao ir embora, debaixo daquela pressão militar tão grande, quando ele chega no Galeão, veja só que coisa trágica, quando ele chega no Galeão, tem soldado para todo lado, metralhadora, um oficial puxa da pistola, porque o povo estava todo lá, Juscelino, Juscelino. Então o Juscelino, já prevendo dificuldades que poderiam não deixá-lo embarcar de volta para a Europa, poderiam tentar prendê-lo ali, como ele recebeu vários telefonemas dizendo que isso aconteceria, o que ele faz? Ele botou um revólver na cintura. Botou um revólver, foi para o Galeão e disse, se me humilharem, se humilharem a minha mulher, a minha família, eu dou um tiro. Eu sei que eu vou levar 10 em seguida, mas eu dou um tiro e levo um comigo. Tem uma história que eu acho assim, que é uma lição de vida de papai. Foi a primeira eleição, não para presidente, mas para governador. Foi aquela eleição que ele elegeu o Negrão de Lima aqui no Rio, Israel Pinheiro em Minas, e papai no exílio. Então, na véspera de papai pedindo, ele ligava, sabia o que estava acontecendo e tal. E aí, papai, então, na véspera da eleição, eu liguei para ele dizendo que eu não ia votar. Ele disse, você não vai votar, minha filha? Por que você não vai votar? Eu falei, eu não vou votar porque você me ensinou que o voto é a coisa mais importante que a gente pode ter. Você que foi a pessoa eleita, todos os seus cargos, você foi eleito pelo voto, você hoje em dia não pode nem ser votado e nem tem o direito de votar. Por que eu tenho? Se você não tem, que foi presidente da República.
Aí foi a lição de vida linda que ele me deu. Minha filha, se você não usar os seus direitos, eu jamais teria os meus de volta. No ostracismo, você passou dificuldades que poucos conhecem e nunca desejou torná-las públicas. Lutou e trabalhou até o último momento em favor da redemocratização. Aceitou aliança com o adversário Carlos Lacerda, de quem deixou de ser inimigo. JK, Lacerda e Jango, as 3 maiores lideranças civis do país, formaram a Frente Ampla pelo restabelecimento do Estado de Direito. 1968 foi um terremoto em escala planetária. O ano da rebelião dos jovens contra as normas estabelecidas e as muitas formas de opressão. O ano em que ser realista era pedir o impossível. No Brasil começou com uma festa irreverente. No carnaval daquele ano, você compareceu discretamente, sem fotos, a um dos históricos bailes do Municipal. Os foliões o reconheceram e o aplaudiram. A orquestra atacou de peixe vivo, humilhando a fina flor da ditadura presente no camarote presidencial. As afrontas aos militares se sucederam. A Frente Ampla, as manifestações estudantis, a recusa do Congresso em processar o jovem deputado Márcio Moreira Alves, levaram o país em marcha batida para a radicalização da ditadura. Na hora em que os últimos escrúpulos democráticos foram mandados às favas com a promulgação do AI-5, você encabeçava a lista dos que deveriam ser presos. Foram 15 dias de confinamento numa masmorra. Você saiu fisicamente debilitado, mas enobrecido. Porque política naquela época não valia nada, né? Era o governo Médici, o Congresso estava inteiramente escanteado. Então liguei para o presidente, que naquele tempo estava mais no Banco Denasa, lá no Rio de Janeiro. Liguei para ele já me conhecia, de reportagem, tudo, e disse: presidente, olha, o senhor esteve por aqui? Ele disse: tive sim. Então me conta, quero escrever alguma coisa. E ele então, pelo telefone, contou longamente que ia para o aeroporto de Formosa com um amigo, um engenheiro, um empresário daqui, me parece, na boleia de um caminhão, e chovia demais. Então eles viram que não adiantava ir para o aeroporto naquela hora, porque estava uma tempestade daquelas. Então o presidente sugeriu: olha, você tem coragem? E o rapaz disse: tem coragem. Então vamos passar pela cidade. Eu estou proibido, mas vamos passar. E passaram pela cidade. E ele foi contando aquilo com muita emoção, né? Primeiro o catetinho desceu, chovia muito. O encarregado lá nem o conheceu quando ele estava ainda dentro do caminhão. Mas depois entrou pelo Lago Sul, foi lá para a esplanada dos ministérios. Na catedral, por exemplo, ele desceu, mas mandou o amigo primeiro ver se tinha gente. Não tinha. Naquela hora da chuva, acho que nem beata tinha na catedral. Agora, em seguida, foi à Praça dos Três Poderes, aí desceu do caminhão, chorou. Não sei se a chuva ou as lágrimas dele, o que era mais forte, mas chorou ali naquela hora ao ver o seu próprio busto e ao ver a sua criação. Depois voltou pela W3, pela saída sul da cidade. Então foi isso que ele me contou com muita emoção, assim, dizendo que ele parecia um súdito das Gálias, um súdito romano que morava nas Gálias e que de repente vai a Roma. Então, imagina a humildade dele. Ele que tinha fundado Roma, ele vai a Roma e se extasia com a Roma que parece que não era mais dele, mas era. Ter carinho e amor de cuidar. É o segredo. De você cuidar da terra e pegar aquela muda de planta e plantar e cuidar com aquela vontade de ver aquela planta crescendo. Tendo um homem para governar, um governante como era aquele que nós estamos falando, trabalhar para ver o país crescer, basta ter aquele amor de ver o país para frente. Porque ele é um país muito bom, um país rico, igual esse nosso não é difícil. De tudo enquanto a nossa terra brasileira tem. De tudo que é bom. Porque para o senhor trabalhar só, para o senhor crescer, só o senhor crescer não vai. Tem que ajudar o negócio todo a crescer.
país todo crescer. Aí a coisa vai. Ele disse, olha, eu hoje estou convencido que eu serei muito mais útil ao meu país morto do que vivo. Comigo vivo eles não vão abrir nenhuma fresta, nenhuma fresta. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Uma coisa mais linda do mundo foi aquela recepção, Juscelino. Eu me lembro que uma senhora, lá no aeroporto, uma senhora queria passar e tinha uma corda. Aí ela falou assim, os senhores estão isolando o quê? Já não chega o isolamento desses anos todos que nos impuseram? O Brasil entendeu seu recado. Retomar o ideal democrático, rebelar-se contra os ditadores, reivindicar o direito de eleger seus governantes, recusar a arrogância das grandes potências, transformar utopias em tarefas realizáveis. O seu povo quer voltar a sonhar, ter esperança sem cair no saudosismo, retomar o futuro sem retornar ao passado. Como disse o cineasta Cacá Diegues, você substituiu o vício da dor pela pedagogia do prazer, trocando a palmatória da velha escola pela arte singela da jardinagem. Sua sombra intimidou até o fim os que foram forçados pela história a conviver com seu vulto soberano recortado contra o céu de Brasília. Você desenhou, ao longo dos anos, um mundo novo, povoando-o de fábricas, estradas, navios, carros, cidades. Hoje descobrimos que esse paciente labirinto de linhas traçou a imagem do seu rosto seguro e sorridente. Quando eu vejo o retrato dele, assim, quando passa na televisão, aquelas coisas, daquele tempo chega, eu fico pensando quando eu via ele. Todo ajeitado,